Olá, amigos e seguidores do meu canal no YouTube, sejam bem-vindos. E a nossa conversa de hoje, o motivo de eu querer convidá-los, é a respeito do tema desvios morais ou pecados capitais, uma análise à luz da filosofia e da teologia. Do que se trata isso? Vamos partir do pressuposto, vamos começar a analisar o que é o homem, o que é o ser humano do ponto de vista da sua existência. Nós somos uma realidade constituída de dois princípios, ou seja, o ser humano nasce constituído de duas possibilidades muito concretas, que são a capacidade para ser livre e a capacidade para usar o seu raciocínio. Então, grosso modo, inteligência e liberdade, ou razão e livre-arbítrio, são as duas estruturas que caracterizam um ser vivo para a condição de ser humano. Então, um ser humano, embora não esteja pronto, embora não nasça pronto, traz em si, em sua estrutura existencial, a capacidade para ser livre e a capacidade para usar a inteligência. Esses dois princípios, essas duas potencialidades, traduzem-se ao longo da vida na medida em que vamos aprendendo, né, a partir do zero, como diz Aristóteles, somos uma tábula rasa sobre a qual são gravadas as impressões das nossas experiências, do nosso relacionamento com as pessoas, com o mundo, e na medida em que eu vivo, na medida em que eu evoluo, eu adquiro o resultado da interação que eu tenho comigo, da interação que eu tenho para com o mundo e da interação que eu tenho para com o próximo, né? A isso, na pedagogia, nós chamamos de aprendizagem. Quanto mais eu vivo, mais eu aprendo, mais experiências me são fornecidas. No entanto, não basta apenas ao ser humano ser dotado de inteligência se lhe faltar a condição para o exercício dessa inteligência. E a condição prática para exercermos as nossas reflexões, o nosso querer, está na liberdade. Então, a liberdade, ou como alguns tratam, o livre-arbítrio, é a capacidade e também a experiência que um ser humano tem em fazer escolhas entre o que quer, com as suas consequências, e aquilo que não quer, também com as suas consequências. Então, vamos supor um jovem que resolve fazer o curso de medicina, se prepara para o vestibular, estuda, se dedica, né? Na medida em que faz essa opção, faz o exame, é aprovado no exame, faz a matrícula, ele exerceu a sua liberdade daquilo que ele quis, curso de medicina, mas também ele fez uma outra escolha decorrente da primeira. Ele escolheu aquilo que ele não quis. Então, se ele escolheu a medicina, ele escolheu não querer o direito, a engenharia, a pedagogia, o serviço social, a psicologia. Ou seja, sempre quando nós fazemos uma escolha, né, à luz da nossa inteligência, nós fazemos uma escolha que é constituída de duas dimensões. Primeiro, escolhemos aquilo que queremos, é o objeto da minha escolha. Por outro lado, né, em decorrência, né, nós chamamos isso em ética de escolhas secundárias, vêm as opções das quais eu não tenho mais interesse, né? Eu escolho me casar e, por consequência, eu escolho não mais ser solteiro. Um casal resolve ter filhos e, por consequência, a opção é cuidar dessa criança, amar essa criança, viver para que essa criança se realize plenamente como ser humano. Então, isso é fundamental que nós entendamos desde o início da nossa conversa, porque quando falamos em desvios morais na filosofia ou em pecados capitais na teologia, são termos, são expressões de uma mesma e de uma única realidade que
de acordo com as suas próprias pertinências, traz um significado muito interessante. E já de imediato eu já adianto quais são esses pecados capitais ou esses desvios morais, né? São 7. Podemos falar na ira, podemos falar na gula, podemos falar na avareza, podemos falar na luxúria, podemos falar na soberba, podemos falar na preguiça e podemos falar na inveja. Essas 7 dimensões são tratadas à luz do uso ou do mau uso da minha liberdade e da minha inteligência. Então, quer na filosofia ou na teologia, na medida em que eu faço um uso inadequado, na medida em que eu faço um uso impróprio, tanto da minha capacidade de escolha, liberdade, livre-arbítrio, quanto da minha capacidade de refletir e de aprender com isso, inteligência ou razão, é que nascerão essas circunstâncias, essas experiências que nós vamos tratar. Então, o desvio moral, seja qualquer um deles, é a experiência que decorre do mau uso da minha liberdade e da minha inteligência em busca de uma satisfação. Atente para o termo desvio, né? Quando nós fazemos um desvio, seja para nos afastarmos de um objetivo final, um destino final, que é ser feliz, seja para pegar um atalho, e isso não garante que eu chegarei ao meu destino com certeza, né? Se eu me desvio do caminho que eu sei que é o melhor, que é o mais próximo, que é o mais econômico, para pegar um atalho, né, de um percurso que eu desconheço, né, isso significa muitas vezes me desviar e me perder ao longo do caminho. Então, a metáfora é muito interessante, é muito pertinente, porque o desvio moral são desvios que eu faço dentro do caminho da moralidade, sem querer ser moralista, e são experiências constituídas de pensamentos, de sentimentos, de valores e de atitudes que acabam por me afastar, em primeiro lugar, de mim próprio, me afastar do outro, me afastar da vida e do próprio Deus. Então, os desvios morais traduzem circunstâncias e estilos de vida em que a pessoa, pensando que é feliz por meio da inveja, por meio da soberba, por meio da ira, né, entende essa pessoa que seja um caminho mais rápido que vá levá-la à felicidade. Então, se você parar para pensar um pouquinho, o invejoso quer ser feliz do jeito dele. A pessoa movida, por exemplo, pela luxúria ou pela soberba, também quer ser feliz como você e como eu. Agora, é interessante porque como que um invejoso pode ser feliz, né? Você pode me dizer, Luiz Felipe, como que uma pessoa pode ser feliz, né, na condição da inveja? E a resposta que sabemos é, ela não consegue ser feliz. Daí a sua frustração, o desvio moral da estrada da vida que essa pessoa assumiu, é um caminho equivocado. Ou seja, eu não consigo ser feliz enquanto eu mantiver essa rota moral da inveja ou da soberba. Você já viu alguma pessoa soberba, né, feliz ou com paz de espírito? Ela não tem isso. Ela busca isso. Mas o caminho que ela tomou é um caminho do desvio. Você consegue ver uma pessoa preguiçosa e ao mesmo tempo produtiva, com os compromissos em dia, sendo senhora do seu tempo, e essa pessoa sendo dona da sua vida? É claro que não. O preguiçoso normalmente se perde nos compromissos, na correria, e nunca tem paz também. Da mesma forma, alguém que é movido pela gula, né? Gula não significa gostar de comer. Gula significa o desvio moral da pessoa que quer se saciar, né, mais do que a sua capacidade de fome. Então, o guloso não é aquela pessoa que tem fome.
O guloso é aquela pessoa, homem ou mulher, que, saciada a sua fome, continua empanturrando-se de outras coisas. Então, os desvios morais dentro da filosofia farão essa análise, farão essa interpretação a partir dessa busca equivocada pela felicidade através desses atalhos, vamos dizer assim, morais. A teologia vai nos dar uma outra análise também muito rica, muito interessante, a partir do momento em que a teologia é analisada como a ciência que estuda Deus. Então, se tratamos, por exemplo, aqui no Ocidente, da teologia cristã, há de se convir que, além da questão da liberdade e da inteligência, que são pertinências próprias do ser humano, há o elemento, há o agente central, há a causa final, que é o próprio Deus. Então, na teologia costuma-se falar pecados capitais, porque a palavra pecado vem do latim peccatum, que significa rompimento, quebra. O rompimento, a quebra da relação do homem para consigo, do homem para com o próximo e do homem para com Deus. Para você perceber e entender a importância disso, basta se lembrar do primeiro mandamento do Decálogo, né? São 10, Decálogo, Deca, 10, da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essas três dimensões são extremamente importantes. Quando eu quero romper esse caminho, essa união, essa comum união, né? Homem, natureza, né? O próximo e Deus, há um rompimento, que são os pecados capitais. E por que capital? Porque vem de cabeça, né? São desses pecados que vão decorrer atitudes, pensamentos, sentimentos e estilos de vida que vão levar a pessoa, embora ela queira ser feliz, né, é exatamente o contrário, vão desviá-las, vão conduzi-las para a infelicidade, que é o afastamento de Deus. Ok? Espero ter ajudado um pouquinho na nossa conversa, e se você gostou, dê o seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, tem bastante espaço, quero muito mandar notícias, novidades para vocês, tá bom? Um abraço e fiquem na luz. Tchau, tchau.